Olá, bem-vindo a mais uma aula. Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o texto histórico ou texto científico, né? A historical text, a scientific texts. Esses dois textos, geralmente, eles têm uma característica muito comum, que é o tempo passado, the past tense, né? Estamos falando de eventos que já aconteceram. Então, nesse caso, vamos falar um pouco sobre a vida de uma importante pesquisadora, an important researcher. O nome dela era Marie Curie. Eu escolhi a pronúncia francesa do nome de Marie Curie porque ela não é francesa, ela nasceu na Polônia, mas ela se casou com um cientista francês e adotou o sobrenome dela, Curie. Nesse caso, eu acredito que a pronúncia francesa seja apropriada, mas conforme o lugar onde você está, conforme a cultura que está falando, a pronúncia do nome de Marie Curie pode mudar. The life of Marie Curie. Marie Curie was a great scientist who made important discoveries. She was born in Poland in 1867 and moved to France to study. Importante prestarmos aqui atenção à pronúncia do ano. Em inglês não falamos o ano como falaríamos em português, né? 1867, 1867. Até podemos falar desse jeito, mas não é muito comum. It's not usual. O que acontece? Eu acredito que por motivos práticos, no idioma inglês, geralmente falamos 1867. E é importante falarmos 18. Por quê? Quando falamos 18, estamos dizendo 18. Entretanto, se estamos falando 80, estamos falando 80. Então, importante prestarmos atenção na pronúncia. Sempre falamos 1867. Marie Curie did several research projects and found two new elements, radium and polonium, and helped us understand radioactivity. She was the first woman to win a Nobel Prize and won it twice in physics and chemistry. Importante esse carinha aqui. Twice é o irmão do ons. Ons, uma vez. Twice, duas vezes. Marie Curie's work helped create X-ray machines, which are used to see inside the body. Marie Curie showed that women can do amazing things in chemistry and science. Então, podemos elencar aqui uma coisa interessante também. Women. Women. Women, plural de mulher. Então, mulheres. Woman, mulher. Assim como man, homem. Man, homens. Marie Curie died on July 4 of 1934 at 66 years old. She died because of a disease called aplastic anemia, likely caused by her long exposure to radiation during her research. Back then, people didn't know how dangerous radiation was, and she didn't use proper safety gear. Importante essa expressão aqui, back then, literalmente, né? Atrás, quando? É uma expressão, né? Que significa em épocas passadas. Em épocas passadas. Também pode ser traduzido como na minha época. Época, né? Back then, we did not have phones. Na minha época, não tínhamos telefones, ou melhor, celulares. Acho que muitos de nós já ouvimos essa frase aqui, na minha época, né? Mas ela também está relacionada a épocas passadas, ou naquela época. Então, back then, we did not, ou melhor, back then, there was no power, ou there was no electric power. O que estamos dizendo aqui? Nessa época
não havia energia elétrica. Back then é uma expressão que significa tempos passados. Back then, people didn't know how dangerous radiation was and she didn't use proper safety gear. Então, temos aqui a vida de Marie Curie. Vemos que ela foi uma importante pesquisadora, nós utilizamos as descobertas dela, mas também foi uma pesquisadora com uma vida um tanto quanto trágica. Na época não sabíamos dos perigos da radiação e a Marie Curie, podemos dizer que foi a primeira vítima, né, do que podemos falar de realmente uma contaminação por radiação. Então ela não poderia usar, né, proper safety gear. Gear, equipamento de segurança adequado, porque simplesmente não sabíamos o que era proper safety gear, né? Quais seriam os nossos equipamentos adequados. Aqui embaixo, eu linkei algumas perguntas que vamos fazer para o texto e vamos ver o que o texto nos responde. Who was Marie Curie? Where was Marie Curie born and where did Marie Curie move to? When was Marie Curie born? What did Marie Curie do? How did Marie Curie work? Help in modern science. Why did Marie Curie die? Quando estamos falando de formulação de perguntas, é bem importante termos cada uma dessas palavras-chave bem memorizadas. Por quê? Quando alguém faz uma pergunta, seremos capazes de responder rapidamente. Então, quando estamos falando de, por exemplo, vou colocar aqui, de when, temos que pensar em times, dates, hours, temos que pensar em tempos, datas, horários. Quando falamos em who, temos que pensar em people, pessoas. Quando falando em what, temos que pensar em things, coisas, ou events, eventos. Quando pensamos em where, temos que lembrar de places. Quando falamos de why, temos que pensar em reasons, razões. E quando falamos de how, temos que pensar em processes, or amounts, or intensity, né? Processos, quantidades ou intensidades. Então, temos que sempre estar com essas palavras-chave bem prontas para rapidamente lembrarmos do que estamos falando. Então, com base nessas características aqui, você consegue descobrir qual é a tradução aproximada, né, de cada uma dessas palavras-chave. Por exemplo, quando estamos falando de when, né, times, dates, hours, então podemos falar de quando em português. Who, pessoas. Who made that action? Quem fez aquela ação? Quem? What? O que? Where? Onde? Reason? Por quê? Importante, o nosso porquê de why será sempre o separado, porque junto em inglês é because. Processes, how, porque estamos falando de como determinada coisa aconteceu. How did it happen? Como aconteceu? Ou então, how big, né? O quão, né? Uma coisa intensa, uma coisa com grande quantidade. Então, essas são algumas palavras-chave que vamos determinar quando estamos formulando perguntas. Temos outras palavras-chave também, muito importante quando estamos formulando uma pergunta. Uma delas é was. Sempre que was estiver presente uma pergunta, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu no passado. A mesma coisa com did. Por exemplo, who was Marie Curie? Quem era Marie Curie? Who was Marie Curie? Quem era Marie Curie? Ou where did Marie Curie move to? Where, onde, did. Estamos falando daqui de uma ação no passado. Então, did não será traduzido, mas onde Marie Curie se mudou. What did Marie Curie do? Importante aqui. Did é o passado de do. Então, temos did aqui e do
também. Só que do é um verbo que significa... Do significa literalmente fazer, né? Realizar uma tarefa. Ou completar uma tarefa. Completar algo. Do também é um verbo auxiliar em inglês que demonstra um tipo de ação. Então aqui estamos dizendo que what did Marie Curie do? E quando o do está em sua forma passado, did, ele quer dizer que aquela ação que foi realizada no passado. Então vamos excluir, né? Vamos tirar o nosso did da nossa tradução e falar o que Marie Curie fez. O que Marie Curie fez. Pelo que ela é conhecida, certo? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que esteja tudo claro. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em me procurar. Tchau, tchau. Até mais.